Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Deus, quando nos criou, Ele nos criou lindão, a maior obra-prima de Deus. Deus fez o mundo, Deus fez os animais, Deus fez o céu, o sol, fez tudo no mundo. Mas o que Ele mais caprichou foi em nós, foi em mim e em você. Nós somos a obra-prima de Deus. Deus nos fez imagem e semelhança dEle. Deus nos colocou um amor tão profundo em nós, que nós, por si e por estar já nessa presença de Deus, já nos sentimos completos, por inteiro. E nada do que possa se passar no mundo hoje era capaz de atingir a plenitude da humanidade, do ser humano, de você, de todos nós. Então nós somos essa obra-prima de Deus. Então quando eu digo, eu sou lindão, que culpa tenho eu? Porque Deus me fez a obra-prima, Deus me fez perfeito, fantástico, maravilhoso. Maravilhoso, assim como um quadro, quando um pintor vem e traça aquele quadro maravilhoso. Só que aí vem alguém, pega um pincel de uma outra cor, e começa a manchar esse quadro. E assim como nós, que somos esse quadro, essa obra-prima de Deus, em algum momento da história, também fomos pichados, manchados. Nós então fomos pintados de uma forma em que nós não somos na essência. E isso chama-se pecado. O pecado, ele vem como um grande destruidor da obra-prima de Deus, que somos nós. Deus, na sua imensidade, no seu amor, nos cria. E por causa de uma desobediência, por causa de um ciumento, por causa do diabo, daquele que tinha inveja de Deus, ele insere então algo que possa destruir cada um de nós. Então o grande objetivo do diabo, o grande objetivo do mal é destruir a obra-prima de Deus. Então, é destruir quem? Você, eu. O mal vai estar sempre investindo para nos destruir. Porque nós somos maravilhosos. Mas o mal tem inveja. O inimigo de Deus tem inveja. E o grande objetivo é nos destruir. E nós não poderíamos fazer nada, e não podemos nada, até que então vem Jesus, o Filho de Deus. Jesus vem com o objetivo de nos tirar dessa barreira. Havia uma barreira construída, existia um véu entre nós e o templo, existia uma barreira por causa do pecado entre nós e o Pai, e nós não poderíamos mais nem ser chamados de filhos. Mas Jesus vem e resgata isso com a sua obra salvífica. E aí então nós vivemos, o momento até a Páscoa. E vivemos isso na igreja para entender como foi a obra salvífica. Como foi essa obra de Jesus para que nós pudéssemos de novo ser chamados filhos de Deus. Para que nós pudéssemos de novo beber da fonte, da água, da beleza, daquilo que Deus nos criou. Jesus então, ele faz essa ação e nos resgata, ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Somente através de Jesus e mais ninguém, nós podemos entrar no céu. Nós temos a porta, nós temos a escada para entrar no céu. Jesus então realiza o que nós chamamos de plano de salvação. E até esse lugar, entenda, até esse momento, nós não precisamos mover uma palha. Isso aconteceu. Independente de que eu acredite ou não, Deus nos criou. O pecado vem para nos separar de Deus.
E Jesus vem para nos resgatar novamente ao Pai, ao Criador, aquilo que nós somos de fato, a nossa essência. Aí então vem um outro passo, que aí é o passo que depende de nós, que é: eu creio nisso ou não? Eu creio nessa salvação, eu creio nessa criação de Deus, eu creio que eu sou lindão, eu creio que eu sou maravilhoso, eu sou a grande obra-prima de Deus. Eu creio e sei e acredito que o mal tem investido para me derrubar, assim como derrubar o meu irmão e todos aqueles que são os filhos de Deus. E eu acredito fielmente em Jesus Cristo, nosso único Salvador, da qual me faz suficiente querer, desejar segui-lo, e por isso ter o nome de cristão. Cristão é aquele que deseja seguir os passos de Jesus, porque crê que aquele é o único Deus que nos salvou e que tem possibilidade de nos levar até a morada eterna. Se eu creio, então isso nós chamamos de fé, acreditar, tomar posse aquilo que é nosso de direito, fé. E a fé, ela precisa ser, porque a fé, ela é mais abstrata, e ela precisa então ser concretizada. Esse ato de concretizar, nós chamamos então de mudança, de conversão, de transformação. A transformação, quando eu acredito e creio nessa obra de salvação, e tomo uma decisão, porque eu creio fielmente em Jesus, então eu decido por Jesus, eu desejo Jesus, eu desejo ser como Jesus, eu desejo seguir os caminhos que Jesus então começou a trilhar, que Jesus nos orientou, que Jesus foi nos colocando através da boa nova do Evangelho. E aqui então começa uma nova vida, porque na minha decisão, na minha mudança, no meu desejo de transformação, de caminho novo, então eu vou ter alguns contrastes. E esses contrastes não são fáceis, porque nós começamos a bater com ele. Nós então começamos a viver aquilo que na palavra vai falar do homem velho e do homem novo. Nós temos nossa personalidade, nós somos criados. Dentro dessa personalidade existe ali vários fatores, a ação dos pais, a ação da sociedade, e assim nós somos sendo constituídos. Chegamos no momento em que nós temos a experiência com o Senhor, e acreditando, eu tomo posse nisso e tomo uma decisão: beleza, vou seguir Jesus, assim como Jesus realmente quer que eu siga. E aí então eu me torno aqui com o homem novo. E aí algumas mudanças precisam acontecer na minha vida. Alguns tipos de pensamento talvez que eu tinha lá com a minha formação, quando eu fui criado, no seio que eu fui criado, à luz de Deus, à luz de Jesus, há uma probabilidade de muita coisa ter que mudar. Porque a mudança e a decisão, que é a conversão, ela se dá à medida em que eu olho para Jesus como grande modelo, e aí tudo que eu vou fazer eu pauto em Jesus. Jesus faria isso? Será que Jesus cometeria o adultério? Será que Jesus deixaria a preguiça tomar conta? Será que Jesus enganaria o irmão para tirar vantagem? Será que Jesus, como que Jesus me ensinou? Não matar, não matar, não matar, não roubar, amar ao próximo. Eu tenho agido dessa forma com os próprios que estão próximos de mim. Então eu começo à luz de Jesus, no exemplo de Jesus, na forma de vivência, que isso é chamado de cristianismo, a ter um contraste daquilo que a minha carne, e até mesmo incentivada e investida pelo mal, deseja fazer outra coisa. E aqui então entra uma grande força em nossa vida,
Sabendo dessa dificuldade humana que nós temos, então Jesus, depois da sua ressurreição, depois da Páscoa, ele chega para os apóstolos e diz: eu preciso ir, porque se eu não for, o Paráclito, o Espírito Santo não virá. Eu preciso ir. Quando Jesus então, ele vai ao Pai, e nós celebramos isso com a ascensão de Jesus neste domingo. Quando ele vai ao Pai, diz assim que o amor do Pai com o amor do Filho, ele é tão forte que ele se personifica, se torna uma terceira pessoa, que é essa pessoa que é enviada para morar em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que nós recebemos com o nosso batismo e o confirmamos em nossa vida com a confirmação, com o crisma, com a nossa caminhada cristã. E nós o alimentamos em nós todos os dias em que nós pedimos o derramamento do Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo, ele vem com o objetivo, com o desejo, com o mandato de morar em nós. E é importante que a gente entenda que o Espírito Santo, ele tem a mesma divindade de Jesus e a mesma divindade do Pai, e uma comunhão plena da Santíssima Trindade, e é esse Deus que mora dentro de nós, e que vai agir nas nossas fraquezas, que vai agir no nosso caminhar, à medida em que eu vou autorizando que isso aconteça, porque Deus jamais vai ferir aquilo que Ele mesmo criou. E tem uma coisa magnífica que Deus criou, que chama-se livre-arbítrio. Nós tomamos a decisão de seguir Jesus ou não. E Deus, mesmo sabendo, se nós não seguirmos Jesus, nós estamos indo para o caminho da condenação eterna, e mesmo não gostando disso, não se sentindo, se assim podemos dizer, feliz com isso, Ele não pode mexer naquilo que Ele mesmo criou, que é o livre-arbítrio, a livre decisão de cada um de nós. Então, na nossa fraqueza vem o Espírito Santo, e depois da ascensão, nós então vamos viver o que nós estamos vivendo essa semana, e que nós vamos celebrar no domingo. Quem está com a palavra? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a clássica palavra de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, em que ele diz para o pessoal: vão lá, fiquem unidos na festa de Pentecostes, que eu vou derramar e enviar o Espírito Santo. E aí então, isso ele realiza. Quando chegou o dia de Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Pentecostes era uma festa que já existia. Pentecostes é porque é 50 dias depois da Páscoa, um dia da colheita. E é muito, muito interessante a gente entender uma coisa, e um pouco de catequese. O Novo Testamento, ele é uma atualização, mas sempre fazendo alguma alusão ao Antigo Testamento. Então, quando Jesus vem e ele diz: eu não vim para mudar nada, ele poderia ter feito em outro momento, Deus poderia ter feito em outro momento, mas ele aproveita da festa de Pentecostes, que é a festa da colheita, para realizar aquilo que era a promessa do derramamento do Espírito Santo na humanidade. O Paráclito, o advogado, o ajudador, aquele que fortalece. Tanto é real que quando
acontece essa ação e que nós vamos relembrar e reviver domingo, mas na verdade é algo que já aconteceu. E assim como a festa de Pentecostes já existia, Pentecostes em nossa vida ela é perene. Nós celebramos para reviver tudo isso da história, mas o nosso dia a dia deve ser um Pentecostes. Nós devemos estar sempre implantando a cultura de Pentecostes, ou seja, a ação do Espírito Santo em tudo aquilo que nós vamos fazer, porque é o Espírito Santo que nos aproxima e nos faz conseguir colocar em prática o que nós decidimos, porque nós cremos em Jesus, e conseguir colocar isso em prática, e conseguir fazer como um cristão deve fazer, é o Espírito Santo. Então o grande objetivo é nos santificar, é nos ajudar, é nos conduzir, é fazer com que nós possamos chegar no nosso objetivo maior, que é a morada eterna. E então eu me decido por Jesus, e o Espírito Santo então vem e é derramado em nossas vidas, para que nós possamos tornar possível a minha decisão. Por mais difícil que ela seja, por mais fácil que seja, o Espírito Santo, ele vem tornar possível aquilo que eu decidi perante Jesus Cristo, perante o Senhor. O Espírito Santo é tão profundamente ajudador e transformador, que ele, ao ser derramado, por exemplo, em Pedro nesse momento vive esse derramamento de Pentecostes, e logo depois ele sai. O mesmo Pedro que tinha negado Jesus, porque tinha ficado amedrontado, a sua humanidade falou mais forte. O mesmo Pedro em que a humanidade falou mais forte, derramado, cheio do Espírito Santo, ele sobe e fala para uma multidão de pessoas, e fala com intrepidez, cheio da graça, e diz a palavra que muitos se converteram com aquela palavra. E aquela palavra e aquela conversão era por causa de Pedro, era o mesmo Pedro, só um Pedro cheio do Espírito. Então aquela conversão aconteceu por causa do próprio Espírito Santo, que entrava nas pessoas, no coração das pessoas, e as convenciam daquilo que Pedro estava proclamando. Assim como eu estou aqui, a Ju, o Vitor, quem quer que seja que passe por aqui, a música, que nós estamos falando com você, que nós estamos tentando passar alguma coisa estudada, mas quem vai convencer não somos nós, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem e faz essa ação de convencimento, de transformação, de fazer a nossa conversão se tornar possível, de fazer com que nós de fato consigamos alcançar. Poxa, eu quero ser mais santo, eu quero conseguir fazer isso, eu quero conseguir rezar o terço, eu quero conseguir um dia estar nas 1000 Ave Marias, eu quero conseguir ler a Bíblia, mas eu não consigo. Peça ao Espírito Santo para que Ele te ajude, porque há alguma coisa humana que está te afastando de fazer isso que você sabe que precisa ser feito, mas que não está sendo possível, porque há alguma coisa humana, e cada um tem a sua história, a sua forma que você foi criado, o seu jeito de ser, as influências mundanas do mundo. Somos pessoas hoje que buscam conveniência, coisas fáceis, e às vezes as coisas de Deus as coisas de Deus não são fáceis, tanto que Jesus fala que o caminho do céu é a porta estreita, mas é possível, porque Deus nos ama tanto que nos dá o Espírito Santo, o próprio amor personificado para morar em nós e nos ajudar a chegar lá. Faça essa experiência. Eu quero ler o Novo Testamento, eu não estou conseguindo. Peça a ajuda do Espírito Santo, e você vai ver que de pouco em pouco, logo você vai falar assim: puxa, consegui, venci uma preguiça, venci a falta de um tempo, algo que me distraía, uma internet que me distraía, venci, porque eu consegui, através da ajuda do Espírito Santo, isso. E aí o Espírito Santo agindo em nós, e nós deixando Ele agir, é inevitável que isso se complete e se realize na comunidade. E aí eu vou no raio de luz, na catedral, na minha paróquia,
no meio da comunidade, no meu trabalho, e vou brilhar a luz de Cristo, porque o Espírito Santo nos impele a isso. Quando o Espírito Santo age em nós, é inevitável que os frutos do Espírito comecem a florar e frutificar e florescer em nós. Quando nós estamos vivendo Pentecostes constantemente, é inevitável que é os frutos do Espírito, que as graças aconteçam e comecem a florescer. É inevitável que uma pessoa chegue para você e fale assim: nossa, o seu olhar, o seu jeito de olhar é tão diferente, porque é o Espírito Santo agindo dentro de você. É o Espírito Santo derramado em Pentecostes, mas um Pentecostes que acontece todos os dias, acontecendo na sua vida. É o Espírito Santo te ajudando. Como pode? Como é possível? Como é possível? Em meio a uma pandemia, por exemplo, perdemos pessoas tão próximas e conseguimos ficar em pé, e conseguimos ficar, não morrer, e ainda, mesmo sofrendo, mesmo tendo luto, mas pessoas perder pai, mãe, filho, por causa da força do Espírito Santo, porque a força do mal quer nos esmagar, mas o Espírito quer nos dar vida, e vida em abundância. Então nós estamos sempre no meio de uma grande batalha, em que o mal quer nos destruir, e o Espírito Santo está aí para nos ajudar a vencer e a construir em nossa vida. É isso que o Senhor quer fazer conosco, e é isso que Ele faz. Se eu me decido por Jesus, se eu me decido, lindão eu sou, porque o Espírito Santo me remodela novamente. Por mais que eu tenha levado porrada na vida, por mais que eu esteja trincado durante a vida, por mais que eu tenha andado por lugares tortuosos, lugares sujos, que foram me deteriorando, mas se eu decido ficar com o Senhor, o Espírito Santo nos remodela, e nos vai fazendo naquilo que nós somos de essência, belos, bonitos, porque Deus nos criou assim. Se você se sente um lixo, se você se sente a pessoa ruim, para baixo, saiba que essa não é a sua essência, porque aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, é a beleza que está dentro de você, e você só precisa se reencontrar. Talvez não seja tão simples, mas Pentecostes é para isso. O derramamento do Espírito Santo é para isso. É para nos ajudar a nos encontrar. O maior inimigo nosso somos nós mesmos, com as nossas questões que nós vamos criando. A autoculpa. Nós queremos brincar de ser Deus nos culpando. Não. O único juiz e justo juiz é Deus. E o Espírito Santo quer te ajudar a entender isso. A você olhar no espelho e ver que ali há uma beleza. A olhar no espelho e ver que ali ainda há esperança. A se olhar no espelho e ver que ali há uma pessoa, uma essência que brilha. O Espírito Santo vem para nos ajudar a nós olharmos no espelho e ver uma fortaleza. Alguém que, por mais que tenha passado momentos difíceis, tortuosos, consegue estar de pé, consegue estar firme, consegue olhar para frente e saber que aqui é só uma passagem, que o melhor está por vir, lá onde o Senhor já está preparando para nós. O melhor está por vir. Perdemos muitas pessoas durante esses dias, muitos conhecidos, parentes, próximos, mais longes. Mas eu posso dizer uma coisa: fica firme. Ajude esse mundo com a cultura de Pentecostes, com o derramamento de Pentecostes na sua vida, com a decisão por Jesus. Nós estamos vivendo
um momento de renúncia da fé. Eu vi um padre falando isso. Nós estamos vivendo um momento de renúncia da fé. Precisamos muito do Espírito Santo para nós não cairmos também nessa armadilha. Nós estamos vivendo um momento de caos. É um que pensa assim, outro que pensa assado, e cada um quer se sobressair no seu pensamento. Mas qual é o pensamento de Deus? Nós precisamos urgentemente do fruto da temperança. Que o Espírito Santo nos ajude, que esse fruto da temperança, que é o fruto do equilíbrio, a fazer os discernimentos viáveis e reais na nossa vida. Temos sido acusadores, envolvidos por diversas formas, redes sociais, pela televisão, por mídias, mas temos caído em muitas armadilhas do mal. Precisamos urgentemente desse derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos do Pentecostes, precisamos, Deus, dá-nos de novo esse Espírito, derrama de nós de novo o Espírito Santo, dá-nos força, Senhor, e nos ajude a essa caminhada. Vem, Senhor, olha para dentro de você, e vamos pedir para que esse Espírito Santo venha sobre nós. Em alguns momentos o Espírito, ele é comparado à água. Então vamos pedir que a água viva venha nos lavar nesta noite, venha nos purificar, venha tirar toda a crosta, tudo aquilo que tem sido barreira entre nós e Deus, desse pecado que foi se formando como uma roupa, em que não deixa que a água seja penetrada. Algumas vezes o Espírito, ele é comparado ao fogo. Vamos pedir esse fogo então, o fogo que vem, que abrasa, que queima, que acende nossa fé novamente. Assim como a fogueira precisa de lenha para continuar viva, nós precisamos ir colocando lenha na nossa fé, para que esse fogo continue vivo. Vamos pedir isso, Espírito Santo, faça surgir novamente um grande fervor, uma grande fogueira dentro de nós, uma grande fogueira dentro de mim, que minha fé, Senhor, possa ser reavivada. Espírito Santo, algumas vezes o Espírito Santo é comparado com um vento impetuoso. Vento impetuoso sopra hoje aqui. Vem, mexe conosco, mexe com nossas estruturas, mexe com nossos pensamentos. Espírito Santo, nos convença, converta-nos. Vem, Espírito de Deus, converta-nos. Algumas vezes o Espírito Santo é comparado à brisa leve. Vem, Espírito Santo, como uma brisa sobre nossa alma, para que possamos sentir o gosto de Deus dentro de nós. Queremos te sentir, Espírito Santo. Sentir o Espírito Santo é sentir Deus dentro de nós. Reaviva a nossa alma, reaviva, Senhor, o nosso ser. Obrigado, Nossa Senhora, por estar aqui conosco, por se fazer presente no nosso meio. Sabemos da tua presença e temos a certeza da sua presença. Obrigado pelos milagres desta noite, pelas curas. Obrigado pela transformação, mas mais que tudo, obrigado por acender nossa fé. Obrigado, Senhor, por derramar o teu Espírito, por fazer Pentecostes acontecer no dia de hoje em nossa vida. Nos impulsiona, Senhor, nos impulsiona a comunidade e a dar o exemplo, e a buscar dar exemplo de ser teu e trazer mais pessoas para a luz junto contigo, Senhor. Bendito seja, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amado sejas tu, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.